Aproveitando, Panda, já que você tocou nesse episódio, o que você achou Palmeiras e Santos? Aquele pênalti foi justo? O pênalti foi pênalti mesmo. No ângulo lateral, eu fiquei em dúvida. Na câmera traseira dá pra ver que o goleiro derruba mesmo o Endrick. Foi cavado? Eu acho que foi. Primeiro que o Endrick ele correu pra pegar a bola e não pra cavar pênalti. Mas quando ele viu que o contato era inevitável, acho que ele primeiro é desequilibrado pelo zagueiro, não chamaria aquilo de pênalti, mas o contato do goleiro, para mim, é um pênalti meio indiscutível. Aí tem aquele chororô da bola correndo na origem do lance, que eu também acho que não é conclusivo. Se estava absolutamente parada, acho que é difícil de dizer. Mas, de novo, né? É muita choradeira, porque no fundo a gente está num país que tem ódio do sucesso. Então, quando você faz tudo direito, como o Palmeiras fez, né? Investe na base, corrige a alimentação, tem os melhores médicos. Quando você faz um projeto profissional neste país, nessa cultura, você nunca é reconhecido, você é atacado. Isso. Né? O Brasil tem ódio do sucesso. E esse ódio do sucesso é que se manifesta futebolisticamente nesse chororô sem fim, né? dos antes, né? A bola estava andando, não foi pênalti, escala o Klaus, assim. Coisas vergonhosas que são ditas, né, por maus perdedores, por torcedores de times que não trabalham profissionalmente como o Palmeiras trabalha. A gente não pode dar espaço e nem respeitar esse tipo de chororô, porque ele nada mais é do que a manifestação de um sentimento horroroso que o brasileiro tem, que é o ódio ao trabalho bem feito. Então, assim, que se ardam todos os antes e que entubem mais uma taça do Abel Ferreira, né? E coloca essa taça lá onde o sol não bate, porque na verdade essa bronca vem do fato de que eu não me conformo com um país que nunca vai sair do atoleiro em que a gente está, porque ele jamais reconhece o sucesso. Ao sucesso, pedras e paus. Concordo. Então, assim, essa é a minha bronca. Qual foi o time que teve a melhor pontuação nos últimos 6 campeonatos paulistas? Foi o um só. Ele não foi campeão em todos, mas teve a melhor campanha nos últimos 6 anos. Se o campeonato paulista fosse de pontos corridos, que é o critério mais justo, o Palmeiras seria ex-campeão. Verdade. Então, pode falar o que você quiser. Assim, o David Neeleman me ensinou isso, né? Ele falou, contra o sucesso não há argumentos. E o Palmeiras porque trabalhou direito e trabalha direito, o time mais bem sucedido do país. O Santos fez por merecer? Olha, eu já falei antes do programa que eu adoro o Santos. O Santos fez uma homenagem tocante para minha família quando meu pai morreu. Conta essa história pra gente, rapaz. Isso, conta. Conta essa história que é bem legal. Eu conto. Enfim, meu pai era jornalista esportivo e ele começou em 58. E aí o editor-chefe num jornal esportivo aqui de São Paulo chamado O Esporte. O pai dele simplesmente era Joemir Betting, tá? Pra quem não conhece, né? Meu pai é um cara sensacional, entendeu? Mas enfim, meu pai era um jornalista que na época era jornalista esportivo, estava começando na profissão, e ele como repórter iniciante, que era chamado de Foca, né? Foca é um repórter jovem, o Foquinha lá foi mandado para cobrir pelo editor-chefe do jornal O Esporte de São Paulo, falou, olha, tá despontando um talento lá, um tal de Pelé, vai lá cobrir esse cara lá na Vila Belmiro. E meu pai foi como jornalista iniciante, repórter iniciante, foi cobrir o Pelé em 1958, que foi o ano que o Pelé explodiu, o Santos veio junto, o Pelé fez 58 gols no Campeonato Paulista. Nossa. Em um ano, né? Quer dizer, é um feito que não tem mais a menor chance de ser repetido, e meu pai cobriu isso muito de perto. Aí meu pai virou o repórter especializado no Santos Futebol Clube, e foi meu pai que cobriu, que estava assistindo no Maracanã, o jogo em que o Pelé fez um gol tão extraordinário que ele comentou, logo que o gol foi anotado, ele comentou com outro jornalista que estava ao lado dele, falou, nossa, que gol inacreditável, esse gol precisava ficar marcado para a posteridade. E aí o jornalista falou, pois é. E aí meu pai falou, puxa, acho que valia até fazer uma placa, uma estátua, qualquer coisa. E esse jornalista que estava ao lado do meu pai falou, ué, por que você não faz isso? Boa ideia, faça uma placa. Aí meu pai falou, ué, será? Esse jornalista que estava ao lado do meu pai era ninguém menos que Nelson Rodrigues. Nossa. Que já é, por si só, um encontro que eu fico sonhando, imaginar de ser uma mosquinha vendo os dois conversando, assim, porque eu sou super fã do Nelson Rodrigues, mas... Aí meu pai voltou para São Paulo e deu a ideia pro editor-chefe e falou, tá bom, faz a placa aí, só que a gente não tem dinheiro, então você
paga a placa aí do seu bolso, depois a gente vê se te reembolsa. E na semana seguinte meu pai foi lá, voltou para o Maracanã, onde o Santos mandava vários jogos, e entregou para o Santos a placa e acabou sendo afixada no estádio do Maracanã. E o bonito é que 50 anos depois desse gol de placa, o próprio Pelé veio e entregou uma placa para o meu pai, reconhecendo a autoria Que legal. da placa, né? Que legal. E o texto era alguma coisa assim: o autor do gol de placa homenageia o autor da placa do gol. Então, o gol de placa hoje veio do seu pai, então. Na verdade, ele criou a placa foi fixada no Maracanã, ficou perdida aí muitos anos, e depois descobriram num depósito, e hoje ela felizmente foi reencontrada. Mas a ideia de gol de placa, digamos assim, foi do meu pai, e aí virou uma expressão, né? Quando uma coisa é bem feita, é gol de placa. Né? Que legal. E é incrível, né? E aí, quando meu pai faleceu em novembro de 2012, o Palmeiras tinha acabado de ser rebaixado. O último jogo era na Vila Belmiro contra o Santos. E foi 2 dias depois da morte do meu pai. Assim, a gente saiu do crematório, foi para casa, e no dia seguinte descemos lá para Vila Belmiro, porque o Santos nos convidou a família para uma homenagem. E aí a gente foi para lá, na tribuna, fomos recebidos pelo Marcelo, acho que era o presidente do Santos na época, nos recebeu com tapete vermelho. O Palmeiras entrou, o time entrou com uma frase que meu pai imortalizou, né, que é aquela que é: explicar a emoção de ser palmeirense a quem é palmeirense, a quem não é palmeirense é simplesmente impossível, né, e a quem é palmeirense é totalmente desnecessário. E o time entrou com uma camisa do Palmeiras com essa frase.